10h18 está no ar o Fórum TSF, que vai ser moderado por Manuela Cássio, com o apoio de Fernando Oliveira, Pedro Picotto e Paulo Spranger. Bom dia, bem-vindos ao Fórum TSF, que hoje tem o estúdio montado em Beja, na Praça Diogo Fernandes, também conhecido como Jardim do Bacalhau, e hoje o convidado é Rui Rio, que vai responder às perguntas dos ouvintes. Para participar, colocar uma questão ao líder do PSD, que é à disposição o número de telefone 808-202-173. 808-202-173. Também pode escrever a pergunta que gostaria de fazer a Rui Rio, ou no Facebook da TSF, ou na página da TSF na internet. Quero começar este fórum por fazer dois agradecimentos. Em primeiro à Câmara de Évora, porque este fórum esteve inicialmente programado para ser em Évora, mas depois, por facilidade de campanha do PSD, foi transferido para Beja. E quero também fazer um agradecimento especial ao Presidente da Câmara de Beja, Paulo Arsénio, que no próprio dia em que lhe pedimos para instalar aqui o estúdio móvel, nos deu logo luz verde para instalar este estúdio da TSF aqui na Praça Diogo Fernandes. Hoje, convidado Rui Rio, secretário-geral do PSD. Dr. Rui Rio, bem-vindo ao Fórum TSF. Hoje temos aqui, ainda antes da campanha, temos aqui algumas questões de atualidade nacional. Gostava de perguntar como é que vê o envolvimento do nome do Presidente da República neste caso de tanques. O Presidente da República sentiu-se quase obrigado a vir dizer que o Presidente da República não é um criminoso. Isto preocupa-o? Bom dia a si, bom dia a todos os ouvintes da TSF e um bom dia especial às pessoas de Beja, não é? Com muito gosto que estou aqui e que fazemos isto a partir da cidade de Beja. E associo também o meu agradecimento à Évora, porque era para ser em Évora, também seria com todo o gosto, mas depois isto, como eu vou para cima, se fosse Évora tinha de voltar abaixo. São as voltas da campanha. Bom, eu relativamente a essa matéria não vou dar opinião rigorosamente nenhuma, até porque é com base em notícias e as notícias carecem de ser comprovadas e, portanto, não vou envolver o nome do Presidente da República nesta polémica. Mas fica preocupado que o nome do Presidente já esteja envolvido. O Presidente sentiu-se obrigado a vir dizer o Presidente da República não é um criminoso. Eu fico sempre preocupado quando o nome não é deste Presidente da República, é do Presidente da República, é envolvido em polémicas, porque Portugal, não é Portugal, o Estado, neste caso é Portugal. Portugal precisa de uma proteção evidente àquilo que é o órgão, a Presidência da República, de última instância. Portanto, nós temos não podemos brincar, não é, com as notícias com a Presidência da República, independentemente de quem seja o Presidente da República em cada momento. Não é? Ontem, no encontro em Faro, alertou para uma nova encenação do Governo, para um golpe de teatro, mas não quis levantar o pano de que peça é que está a falar. Sim, aquilo que eu estou a falar, acima de tudo, é isto. Quer dizer, o Partido Socialista, o Governo, e em muito concreto o Primeiro-Ministro, quando foi da questão dos professores, montou uma encenação brutal que, à medida que o tempo passa, as pessoas estão em condições de perceber que foi uma encenação. Ou seja, não sei se recordam, aquilo que o Sr. Primeiro-Ministro fez foi demitir-se, ou ameaçar demitir-se, não é? Porque se aprovasse uma determinada lei no Parlamento, que, enfim, era o caos em termos orçamentais, que havia uma irresponsabilidade completa de todos os outros partidos, e ele é que era o guardião das contas e tal, e as pessoas, aquilo foi tudo antes quase, foi em pré-campanha eleitoral para as europeias, quase a queimar a campanha eleitoral para as europeias, fica aquele ambiente mais emotivo, e as pessoas nem se aperceberam do espetáculo que aquilo constituía. Não, obviamente não havia caos financeiro nenhum, obviamente que jamais a lei passaria nas condições em que o próprio PS expôs ao derrotar normas importantes, ou particularmente uma norma importante que o PS... Mas essa peça a gente já viu, agora está a seguir houve outra peça, a seguir houve outra peça com os motoristas de matérias pesadas e tal, quase que entrou o país em estado de sítio, as Forças Armadas, a GNR, o racionamento e tal, e portanto aquilo que se nota é que quando estão um pouco mais, como é que eu expliquei, em dificuldades, que é a situação que neste momento acontece na campanha eleitoral, é de esperar que, de repente, mais dia, menos dia, invente outra encenação. Não me pergunto qual, porque eu não sou especialista em encenações. Eu sei que as pessoas leram aquilo que eu disse, não tanto desta maneira, mas mais ligado à questão de tanques e à acusação de tanques pode sair. Eu não vi a acusação de tanques, é com base, como ainda há bocado disse, é só com base em notícias. Veremos, se calhar também dá, não sei, vamos ver o que é que sai. Mas aquilo que eu queria referir era, digamos, ao tique que existe de montar espetáculos e encenações
um circo, o que se queira dizer, para desviar as atenções e para dramatizar em excesso. O espetáculo da política ficou também ontem, espetáculo aqui sem que seja aqui nenhuma palavra, nenhuma expressão negativa, mas ficou também marcado pelas palavras de Centeno, o de Costa, não o seu Sarmento, quando disse: outros querem vestir agora o fato que desenhámos e preparámos, como se o nosso fato todos parecessem homenzinhos. Querem que vos confidencie uma coisa? Não sabem sequer vestir esse fato. Sente que o Centeno Costa está a tirar uma farpa ao seu Centeno ou a si próprio? Não, eu penso que é pior, não está a tirar uma farpa ao professor Joaquim Sarmento. Eu penso que ele está a tirar uma farpa a mim próprio, não é? E isso revela um completo desconhecimento, mas um completo desconhecimento da política em Portugal, não é? O professor Mário Centeno chegou à política há muito pouco tempo, pelos vistos não observou o que é que se passou nos últimos 20 ou 30 anos em Portugal, não é? E vim-me explicar a mim, dizer a mim o que é pôr as contas certas e arrumar as finanças, a mim. Então, se ele faz isso, tem o desplante de fazer isso, ele nem sabe bem o que é que está a dizer. Não sabe, não tem noção nenhuma do que está a dizer. Ensinar-me a mim o que é o rigor financeiro. E ele faz isto a partir de um partido, bem sei que não deste governo, mas de um partido que esteve num governo que levou o país à bancarrota. E vem ensinar quem? Isso revela, efetivamente, da parte do Partido Socialista, há algum desespero relativamente à forma como a campanha está a evoluir e, portanto, jogam aquela cartada que pensam que é um asa ou uma manilha, que não considero tal, mas eles acham, para eles já é um asa ou uma manilha, e o professor Mário Centeno não se segura bem nisto, não está bem à vontade na política e sai com uma coisa dessas a dizer, explicar a mim o que é o rigor financeiro. É quase anedótico. Já podia aproveitar aqui esta deixa para falar da sondagem, mas antes ainda de falar da sondagem TSF JN-TVI, que mostra o PSD como sempre a subir e o PS sempre a descer, antes de irmos aí, já temos 2 ouvintes em linha, vamos dar prioridade aos ouvintes. Xana Campos é arquiteta, professora universitária, Liga-nos Lisboa. Bom dia. Que pergunta quer colocar a Rui Rio? Bom dia. Bom dia a todos. Bom dia, Dr. Rui Rio. Bom dia a todos aí no estúdio. Eu gostaria de perguntar o seguinte: imagina-se alguma vez, apesar das políticas públicas para a floresta e para o território que possam existir, apesar do cadastro que vai gastar milhões a fazer isto, que possa existir, alguma vez se imagina, apesar de responsabilizar as pessoas mais pobres que devido a heranças recebem só metros lineares e linhas no território, que acabou por, com o colapso da agricultura, acabou por ser ocupado por infestantes, e nomeadamente eucaliptal. Já não se trata de florestas, já é uma autêntica praga que une zonas várias e já se transforma numa mancha ininterrupta de eucaliptal. E não tendo nada em particular contra um eucaliptal gerido, porque eu sei que a intensidade desses fogos pode ser um pouco mitigada, no entanto, preocupa-me imenso que, por um lado, o Governo esteja a dar este território todo e a reduzir competências no território, nomeadamente às pessoas que sabem recuperar o património, como património vernacular existente, devido a esse colapso agrícola, que tem património vernacular lindíssimo, e esteja a entregar, não digo de bandeja, mas de uma maneira muito pouco transparente ao lobby da pasta do papel, sem recusar esta visão de que o país é eminentemente florestal, mas há competências que têm que existir no território, nomeadamente com a escala humana, e que visam e têm na sua competência deontológica, na sua missão deontológica, o bem-estar social. Eu acredito que a paisagem e a floresta é com pessoas dentro, e não é por uma questão de segurança dizer que as pessoas não pertencem à floresta, arredar as pessoas da floresta só para haver gestão florestal de eucalipto. Eu não acredito nessa visão, não tenho essa visão, e não me passa pela cabeça expropriar pessoas pobres que têm tudo apostado naquela meia dúzia de árvores para um dia calçar os filhos ou casá-los ou mandá-los para a faculdade. Teria que se falar. Obrigado, Xana Campos. Peço aos ouvintes uma grande capacidade de síntese na colocação de perguntas a Rui. Temos muitos ouvintes inscritos. Vamos tentar ouvir o maior número de ouvintes que seja possível. E, claro, eu também tinha aqui uma longa lista de perguntas. Sim. Mas comecemos agora aqui pelo eucaliptal, Dr. Rui. Aquilo que este nosso ouvinte, que esta senhora vem dizer, nem é tanto uma pergunta, digamos, é um alerta para aquilo que ela teme que o Governo possa fazer. Aquilo que nós temos relativamente a esta matéria no nosso programa é efetivamente diferente daquilo que ela está a dizer. Nós propomos reflorestar
uma área muito superior àquilo que tem vindo a ser feito, que é muito pouco, reencaminhar os fundos que existem, não para, como tem vindo a ser feito, para o setor público, mas para o setor privado. Mais de 90% da floresta é privada em Portugal, não é? E normalmente os fundos não são canalizados para apoio aos privados, para a florestação, os fundos de apoio são canalizados para o setor público. Portanto, essa é uma marca grande que nós temos no nosso programa relativamente a esta matéria, mas depois na florestação também. Nós iremos obrigar a que, no mínimo dos mínimos, haja 20% nessa reflorestação de espécies de crescimento lento, não é? Como defesa também, naturalmente, da segurança do território. A questão que a senhora refere relativamente ao lobby, que ela diz do lobby da pasta de papel, bom, isso aí tem de se fazer no equilíbrio necessário entre os privados e depois essa componente mais de ordem económica, mas há uma coisa que eu tenho vindo a dizer, e que é uma marca minha, necessariamente, ao longo da minha vida sempre foi assim, e é uma característica que eu já não mudo. Uma das coisas que eu não gosto é ver na política, que é o mais comum, a ser-se muito forte com os fracos e depois muito fraco com os fortes. E, portanto, uma coisa, as pessoas podem ter a certeza, e eu respondo o meu passado, por mim, quer dizer, tudo da forma como eu estive na política, jamais tomarei uma decisão por cobardia, ou seja, como do outro lado está alguém muito forte e eu tomo uma decisão contra o interesse público porque do lado lá é forte demais. Não, então aquilo que assistirão provavelmente é uma polémica, é uma onda de críticas à minha pessoa, não é? É uma onda de descontentamento porque eu tive a coragem de fazer aquilo que é eventualmente mais polémico, mas que é mais em prol do fraco do que tem menos voz. Portanto, isso é uma característica minha e também aqui se aplica, como é evidente, se tiver que se aplicar. Não estou a dizer que vai ser assim, mas se tiver que se aplicar, naturalmente terei sempre uma palavra de defesa dos mais fracos. E vamos saber a questão que tem para lhe colocar o Luís Oliveira, nosso ouvinte que nos liga de Braga e que é funcionário público. Bom dia. Muito bom dia ao Fórum, bom dia Manela Cássio, bom dia Dr. Rui Rio. Uma questão sobre segurança. Portugal tem 451 polícias por 100 mil habitantes, quando a rácio europeia são cerca de 318. É, portanto, o sétimo país da Europa com o maior número de polícias por habitante. Países do equivalentes ao nosso, como a Finlândia ou a Suécia, andam na ordem dos 130 e poucos e 203, respectivamente. Portugal é o terceiro país mais seguro do mundo. Ou seja, temos dois órgãos de polícia criminal, a GNR e a PSP, exatamente com as mesmas competências e com duplicidade de grupos operativos, digamos assim, grupos de operações especiais, na ativação de explosivos, sinal técnico, etc. Ou seja, temos duas polícias a fazer o mesmo trabalho, com dois gastos, portanto, sobrepostos um sobre o outro. Temos uma investigação criminal espartilhada entre a PSP, a GNR, a PJ, o CEF, etc. Muito concretamente, não tenho ouvido nada sobre isto nestes últimos tempos. Qual é, uma questão muito concreta, é qual é o modelo de polícia que o Sr. Doutor preconiza para o país face ao modelo que vivemos atualmente? Muito obrigado, essa é a minha questão. Muito bem. Há naturalmente, como todos sabemos, uma distinção entre a PSP e a GNR, na forma como atuam no território, da forma como o território está distribuído. Aquilo que para mim é notório, já quando tinha funções autárquicas eu tinha ligações, entre aspas, muito estreitas à polícia, pelas mais diversas razões. Primeiro tinha a Polícia Municipal, que no caso da cidade do Porto é mesmo da PSP, quer dizer, é feita por PSPs, constituída por PSPs, mas depois também, por as mais diversas razões de combate à criminalidade, acabava por ter uma ligação estreita à PSP. Eu entendo, tenho quase a certeza, não é, por aquilo que é o meu conhecimento, que a gestão, particularmente a gestão de recursos humanos na PSP tem de ser melhorada, jogando muito com a própria idade dos agentes. Eu não consigo entender como é que tenho em serviços administrativos agentes, por exemplo, com 30 ou 35 ou 40 anos de idade. Eu penso que esses serviços administrativos têm de ser claramente deixados para os agentes que estão numa idade mais avançada e que já não devem ir à rua, como é lógico, por força da sua idade. Eu anotei isso muitas vezes, isso tem, alterando isso, automaticamente, este rácio mais elevado que temos relativamente à média da Europa, passa-se a notar imediatamente nas ruas, porque nós não notamos isso nas ruas, pela forma como as coisas estão arrumadas. Já agora, permita-me dizer uma coisa ao ouvinte, que aí penso que tenho uma visão um bocadinho diferente dele. Eu parece-me ter entendido das palavras dele
que ele acha que a investigação criminal não devia estar tão dispersa e devia estar mais polarizada. Eu, por acaso, aí tenho uma ideia diferente. Acho que como está, pode sempre ser melhorado, mas não está mal. Eu considero sempre, eu sei que há essa corrente, mas eu considero sempre perigoso quando a investigação criminal está muito centralizada num departamento, seja só na Judiciária, só na GNR ou só na PSP. Acho que é saudável que esteja um pouco mais dispersa. Em termos de segurança, é mais seguro que esteja mais aberta e não tão concentrada. E quanto à divisão PSP-GNR, defende uma unificação das duas polícias? Não defendo uma unificação das duas polícias. Posso defender aqui e acolá uma melhor separação, uma identificação melhor das áreas territoriais que competem em um e outro, se isso não estiver já devidamente definido, que sinceramente neste momento não tenho essa informação. Agora, não defendo a integração de modo a ficar só uma polícia. Vamos então à sondagem TSF-JNTV, que não gosta muito de falar de sondagens, sim, mas esta sondagem diária coloca pelo quarto dia o Partido Socialista a descer e pelo quarto dia o PSD a subir. Como é que vê esta aproximação entre o PSD e o PS? Estas sondagens, assim em concreto, isso que está a dizer, não vou comentar, mas faço-lhe uma apreciação por cima relativamente às sondagens. Posso lhe dizer uma coisa, é uma coisa que eu lhe posso dizer. Se me pergunta, o PSD, desde agosto, desde o dia 1 de setembro, digamos assim, em que nós entramos na prática em campanha eleitoral, formalmente estamos agora, mas a diferença entre pré-campanha e campanha, enfim, o PSD tem subido? Tem. O PS tem descido? Tem. Mas não vou mais do que isso. Não sei se nós subimos 10, subimos 2, subimos 3, ou se o PS desceu 10, ou desceu 2, ou desceu 3. Não sei. Nem sei, nem me interessa muito. Ou seja, eu estou aqui para ir até o dia 6 de outubro, independentemente disso. Agora, isto, tenho a certeza que estamos a subir, tenho a certeza que o PS está a descer. Mas só isto, não digo mais, não sei mais do que isto. Relativamente às sondagens, já é assim, quer dizer, quando saíam sondagens a dizer que o PSD tinha 19%, que nem aos 20% chegava, não é? Eram a maior parte delas tendentes a desmoralizar o PSD e a moralizar o Partido Socialista. Viessem elas com intenções mais próximas do Partido Socialista ou mais próximas dos meus adversários internos, inclusive. E, portanto, o PSD nunca teve intenções de 19%. Está a subir, mas nunca teve intenções de 19%. Portanto, também havia dias em que iam ter de corrigir de maneira a que a coisa fique mais próxima do normal. Isto que é para dizer assim, as sondagens nunca se enganam. Só que ontem um esteve muito bem e o outro esteve muito mal, olha, toma lá mais 2% para um e menos 2% para o outro. Portanto, eu sou coerente, não é porque agora as sondagens me dão a subir que eu vou dizer que estão bem. Eu acho que isto tem de dar uma volta, sinceramente tem de dar uma volta. De cada vez que há uma eleição acontecem estas coisas, com sondagens a dar números completamente fantasmagóricos e depois no fim começam a ajustar para a realidade. Olha, que as últimas sondagens eleitorais estão perto do alvo. As últimas está a referir lá nas europeias. Sim, nas europeias fizeram a mesma coisa, mas depois no fim andaram lá mais perto. Está bem, mas é um exemplo que realmente é verdade como está a dizer, mas todo o historial que há para trás. Olha, eu lembro-me quando o professor Cavaco Silva teve 50, não sei quantos por cento em legislativas, melhor resultado de sempre. Uma semana antes havia um jornal que tinha uma sondagem que dizia que o PS ia ganhar. Ainda há coisa de uma semana e tal, o Expresso está numa sondagem a dizer que o PS vai ter maioria absoluta de certeza, já quase que nem era preciso haver eleições. Portanto, isto é descredibilizador para tudo. Portanto, que credibilidade posso eu dar a uma coisa agora? Só lhe posso dizer isso. Nós estamos a subir, isso é verdade. Agora, quanto o povo dirá no dia 6 de outubro? Estava a ouvi-lo, estava aqui a lembrar, perdoa-me aqui o termo, mas não encontro outro melhor. Tem sempre essa visão um bocadinho conspirativa das sondagens, de que as sondagens são feitas para favorecer A ou prejudicar B. Mas as sondagens são também instrumentos dos partidos. O seu PSD deixou de fazer sondagens? Não faz. Não tenho. Nem a nível das distritais? Se alguma distrital de modo próprio entendeu fazer alguma coisa, eu desconheço, que eu saiba não, mas pode haver aí alguma. Não faço, mas faço sondagens para quê? Eu tenho é que trabalhar, tenho de dar as minhas ideias e no dia 6 de outubro os portugueses votam e logo dirão como é que é. Neste caso é 6 de outubro, podia ser de outra data qualquer. Para que é que eu preciso de sondagens? Ainda por cima, mesmo que sejam bem feitas, mesmo que não sejam com intenção política de serem manipuladas,
quem me garante que elas, que acertam relativamente à realidade? Eu, quando me candidatei a primeira vez à Câmara do Porto, quase há 20 anos, não é? As sondagens tenho a certeza que não havia manipulação nenhuma, que não havia nenhum interesse nesse sentido. E o melhor que me davam em sondagens era 19%. Eu tive 44%, a partir daí para que é que eu vou fazer sondagens? Não preciso de sondagens para nada, tenho de trabalhar para fecharmos aqui este capítulo, deixe-me tentar fazer a pergunta de outra forma. Sim. Gosta de literatura clássica? Gosta da fábula da lebre e da tartaruga? Talvez essa já se possa aplicar melhor à situação presente. Eu fui lebre, mas fui lebre quando tinha 20, 21, 22 anos, porque fui corredor de 100 metros e de 200 metros e de 4 por 100 metros e de salto e comprimento. Portanto, eu aí era mais lebre. À medida que o tempo avança, somos menos leves. Mas também não sou tartaruga. Tartaruga é mais a maratona, digamos assim, e eu estarei aí na zona ali dos 1500 metros, porque sou presidente do PSD há menos de 2 anos, há 1 ano e pouco, e portanto não é uma corrida de 100 metros, mas também não é uma corrida de 10 mil metros, é uma corrida de meia distância, digamos assim, e é isso que eu estou a fazer. Agora, tenho experiência suficiente da vida e da política para não entrar nas histerias que muitos querem entrar, de começar a correr, a dar tudo logo no princípio e depois cansar-me, que é um bocado o que me está a dizer. Portanto, faz ao ritmo certo, que a experiência nos dita, e a experiência conta muito, naturalmente. Ao fim de 2 anos como líder do PSD, sente que este já é o seu PSD? Não. Não é possível mudar, digamos assim, e reformar, porque já tive oportunidade de dizer isso e repito, eu não sou um revolucionário, não vim com uma boina a Che Guevara para partir tudo dentro do PSD, mas eu vim para reformar. Aliás, o próprio partido, ele próprio é reformista quando está no governo, e eu dentro do partido também sou reformista. Há muita coisa a mudar no PSD, há muita coisa a mudar nos partidos, mas eu falo pelo meu, que é o que me interessa. Há muita coisa a mudar no PSD, mas mesmo muita. Agora, tem de ser feito com cadência e com as devidas reformas, e portanto não era possível fazer isso em ano e meio, principalmente quando neste ano e meio tem 3 eleições, não é? Tem as eleições europeias, as regionais da Madeira e agora as legislativas. Portanto, na prática, ali, digamos que quase nenhum ano, digamos que em que eu me poderia virar para dentro e tentar reformar, que é o que foi fazendo, está a andar. Agora, vai haver, independentemente do resultado de outubro, vai sempre haver um nível de abstenção muito alto. Nós queremos que ele seja baixo, não é? E ele vai baixar, mas não vai haver níveis de abstenção de 10% ou 15% ou 20%, vai haver mais. E aí se reflete o descontentamento com os partidos. Portanto, se há coisa que eu tenho de fazer é também ajustar o partido à nova realidade e à nova sociedade. Como é que avalia o comportamento dos seus críticos internos neste período de campanha? Tem ajudado ou prejudicado o partido, em sua opinião? Olha, nós estamos a uma semana e tal de eleições, e aquilo que é politicamente correto é eu dizer, estamos todos unidos, estão todos a ajudar e tal. Isso é que depois dava muitos comentários a dizer, ei, que inteligente, ele é que percebe de política, eu nem sei se percebo, muito ou pouco não me interessa para nada. Eu sou sincero, e quando eu vejo pessoas que andaram 1 ano e tal, sempre a dizer mal de mim, sempre a dizer mal do PSD, sempre a deitar abaixo, e agora, em cima da linha, aparecendo que estão a ajudar, eu acho que isso é uma atitude hipócrita. Com toda a frontalidade é hipócrita. Aliás, acima de um resultado bom ou mau, nós temos princípios e temos uma forma de estar. E eu tenho princípios e tenho uma forma de estar. E se há coisa que eu não gosto é de hipocrisia. Portanto, digo isto com frontalidade, é uma hipocrisia andar a dizer mal, e depois no último dia aparece a apoiar, ou porque lhe interessa para o pós-eleições, ou porque acha que isto está a correr bem e se calhar vai ser ao contrário do que se pensa, seja pelo que for, é uma hipocrisia. Eu não estou na política com a hipocrisia, não estou, nunca faria uma coisa destas, é com frontalidade que se deve estar. Devolvo a palavra aos nossos ouvintes. O Maurício Ornelas, que é formado em Psicologia e que nos Liga de Lisboa, já está aqui há vários minutos à espera. Bom dia. Via aberta para colocar uma questão ao Rui Rio. Bom dia, muito obrigado. Bom dia a todos, aos ouvintes, em especial ao Dr. Rui Rio. O Dr. Rui Rio, você respondeu já minimamente à pergunta, mas eu gostaria de reforçar essa questão, que é, já há algum tempo que muitos críticos internos no PSD têm vindo a fazer oposição à sua liderança. O que gostaria de saber é como é que você vê, e em particular, como por exemplo a presença de Dr. Luís Marques Mendes na campanha apenas 2 semanas das eleições, quando
não só o Dr. Luís Marques Mendes, mas outros andaram durante tanto tempo e por todos os meios que conseguiram a fazer oposição interna ao próprio partido. Muito obrigado. Obrigado. Pois, na prática, a pergunta é muito similar àquela que Manuel Cássio me fez. Eu não vou falar em concreto da personalidade A ou B. Eu falo deles e delas, porque há eles e elas, digamos assim, efetivamente, minoritários, muito minoritários dentro do partido, dentro do PSD. A esmagadora maioria das pessoas é sincera, é honesta, trabalha, ajuda e respeita democraticamente os resultados das eleições internas e os congressos internos. Esta é a tradição do partido e culturalmente o partido é assim e os militantes são assim e ainda bem que é assim. Agora, há um leque minoritário com ligações muito estreitas à comunicação social e por essa via parece que tem mais força do que aquilo que efetivamente tem. Pronto, agora, o que eu disse, e repito, é que entendo que é uma atitude hipócrita andar sempre a dizer mal, sempre a destruir, tudo fazer para que as coisas corram mal e depois trazer aqui uma aparência em cima da linha. Volto a repetir, isto que eu estou a dizer é contra todas as regras do politicamente correto. As regras do politicamente correto é assim, agora conseguimos a unidade, agora é que vai. Mas eu não sou hipócrita. Sinceramente não sou hipócrita e não vendo os meus princípios a um resultado eleitoral. Não, senhor. Eu sou como sou. Quem gosta de mim votará, quem não gosta democraticamente não votará, eu sou assim e é com esta frontalidade que se deve estar na política. Bom dia, Mário Monteiro, é gerente, ligando-nos de Esmoriz. Que pergunta quer fazer a Rui Rio? Bom dia, Dr. Manuel Cássio, bom dia ao Fórum, bom dia ao Sr. Dr. Rui Rio. Em primeiro lugar, felicitá-lo pela forma elevada e séria que tem desenvolvido essa campanha e conhecendo o senhor, não esperava outra coisa. Eu vou fazer uma pergunta mais comentário. Nós sabemos que a comunicação social nunca se deu bem connosco, não sei porquê, mas eu quero fazer o seguinte observação. Neste governo, ao cabo de 4 anos, saíram 20 secretários de Estado e 5 ministros. Todos por falta de ética em exercício de funções. Eu pergunto o que é que seria do PSD se isto se algum dia acontecesse no nosso partido. Eu sou do PSD, vou votar PSD e parabéns ao Dr. Rui Rio pelo trabalho excelente que tem desenvolvido no partido. É verdade, o nosso ouvinte fez a conta certinha, porque eu também já fiz há 2 ou 3 dias essa conta, são realmente 20 secretários de Estado e 5 ministros, são 25 membros do governo que entretanto saíram, alguns efetivamente por causa de problemas com a justiça, muitos não foi por essa razão. Agora, isto demonstra naturalmente, e como ele diz e bem, uma instabilidade ao nível do governo que não é verdadeiramente refletida depois na sociedade, e ele faz bem em chamar a atenção para isso, porque depois quando nós temos a degradação muito elevada dos serviços públicos, essa degradação deve-se a muitos fatores, e nesses muitos fatores um deles é este, porque não havendo estabilidade na própria composição do governo, se 4 anos já é pouco para se fazer políticas muito estruturadas, ainda menos é se a meio estamos sempre a mudar de governante e, portanto, do topo da hierarquia das reformas e da gestão que se pretende fazer. Portanto, um dos segredos, digamos assim, para uma boa governação é conseguir-se, naturalmente que ninguém tenha certeza absoluta que o consegue, mas conseguir-se estabilidade ao nível do governo e deixar que um secretário de Estado e um ministro tenha pelo menos os 4 anos para fazer uma governação com princípio, meio e fim, que é absolutamente vital. E esta permanente turbulência que houve no governo a mudar pessoas não facilita isso. E depois, entre outros aspectos, aparecem os serviços públicos com dificuldades, ao qual, como digo, este fator, não sendo o fator explicativo, também não é alheio a essa má performance ao nível dos serviços públicos. Ora, esta pergunta deste nosso ouvinte deixa-nos aqui uma boa ponte para falarmos do sistema político, que é um dos seus cavalos de batalha, permita-me a expressão, é a primeira, lendo o programa do PSD, é a primeira das 5 reformas inadiáveis, defende uma outra cultura política e escreve: se não mudamos a política, é a democracia e a liberdade que sacrificamos. Uma das questões que defende é precisamente esta questão da reconfiguração dos círculos eleitorais. Tem alguma proposta concreta? Eu aqui tenho outra coisa que eu não compreendo algumas críticas que me fazem quando eu, a propósito de diversas matérias estruturantes, entre as quais o sistema político, eu digo uma coisa assim: aquilo
que temos em Portugal neste momento em matéria de círculos eleitorais, quando foi aprovado em 76, e já antes de 1976 assim era, porque as eleições para a Constituinte também já foram pelos círculos eleitorais divididos por distritos, nessa altura os constituintes votaram bem, e se eu fosse constituinte tinha votado bem. Tem lógica que os círculos eleitorais sejam os distritos. Simplesmente passaram-se mais de 40 anos e o sistema esgotou. O sistema está cansado. As pessoas já não se revêem neste sistema. Se assim é, aquilo que eu digo é o seguinte: uma coisa eu tenho a certeza, temos de mudar o sistema. Portanto, este não serve. E eu agora trago aqui uma ideia, ou duas ou três, da forma como eu entendo que deve ser. Mas não sou dono da verdade. Outros deem as suas ideias e vamos tentar, no maior consenso possível, reformar um sistema que é de todos nós que somos democratas. Pois sabe que quando eu digo isto assim, chovem críticas, os comentadores, os tudólogos, toda essa gente vem criticar que ele não tem uma ideia. Tenho ideia, mas tenho uma ideia com espírito democrático. Acredito que os outros possam melhorar a minha própria ideia. E, portanto, isto não pode ser... essa teimosia, que até não, para mim, é uma minoridade intelectual, eu chegar numa matéria destas e dizer assim, é desta forma, eu só aceito assim, eu sou dono da razão. Era isto que queriam. E, portanto, a minha ideia, não é? A minha ideia é debater com os outros. Eu entendo que os círculos eleitorais têm de ser reduzidos, os grandes têm de ser reduzidos. Nós não podemos, ou não devemos ter círculos eleitorais como o Porto, que elege 40, Lisboa acho que elege 49, ou assim uma coisa, muitos deputados, e que depois as pessoas não conhecem sequer os deputados e não há essa interligação. Com os círculos eleitorais mais pequenos, naturalmente, que há uma aproximação maior entre o eleito e o eleitor. Aqui em Beja, a aproximação é total, porque Beja elege tão poucos deputados que toda a gente conhece os deputados. E, portanto, também não está bem, em minha opinião, também é de menos. Portanto, nós deveríamos caminhar para a uniformização dos círculos eleitorais. Imagine nenhum círculo ter mais de 10 deputados, ou mais de 11, ou mais de 12 deputados, por exemplo, e depois, quando dizem que, bom, mas isso dá cabo da proporcionalidade. Eu penso que ninguém que tenha, pelo menos, o antigo 7º ano de matemática, não é? Que tenha o ensino secundário de matemática, pode dizer uma coisa destas, porque a proporcionalidade pode ser reposta de muitas maneiras. A última coisa que eu queria é que não houvesse proporcionalidade nenhuma. Por exemplo, o sistema uninominal puro, como é em Inglaterra, um partido pode ter 49% dos votos e não ter um único deputado, se perdermos nos círculos todos por 49%, portanto, isso não é minimamente justo nem democrático. Agora, o sistema misto alemão, que muitas pessoas defendem, que não é tanto do meu agrado, mas que também podemos falar nele, eu iria para esta questão de os círculos eleitorais em Portugal terem uma configuração à roda aí dos 10, 11, 12 deputados, à volta disto, com depois, naturalmente, um ajustamento matemático que repõe ou facilita a proporcionalidade. Mesmo no sistema do método D'Hondt que nós temos hoje, conseguem-se maiorias absolutas com 42%, com 43%, 44%, depende depois da dispersão dos votos. E, portanto, isto é o limite. Abaixo disto não. Conseguir uma maioria absoluta com 30 e tal % dos votos, isso é minimamente democrático. Não é. Portanto, tem de ser reposto. Agora, não vou dar aqui nenhuma aula de matemática a dizer como é que isso facilmente mas se fica clara essa sua estratégia. E a estratégia é de conversar com os outros. Mas isto é algum crime, conversar com os outros. Uma das propostas, uma das propostas que foi mais criticada era aquela ideia dos votos brancos. O que está no programa do PS é a estratégia de reforço da participação do cidadão e de combate à abstenção com possibilidade de valorização dos votos brancos. Exato. Em que é que a democracia ganha com esta proposta? Estamos a favorecer quem não escolhe? Não. Em vez de favorecer quem escolhe? Olha, quem não escolhe, a minha opinião, quem não escolhe é quem pura e simplesmente não vai às eleições, quem se abstém de ir, quem não vai votar. Ou seja, eu, um cidadão qualquer, no dia 6 de outubro, não vou lá pôr o meu voto. Esse é que não está a prestar nenhum serviço à democracia. O outro que vai lá e põe um voto branco está a dizer: eu sou democrata, eu participo, eu valorizo as eleições, simplesmente não me revejo em nenhuma das candidaturas. Apesar de serem muitas, não me revejo em nenhuma das candidaturas. Essa posição é uma posição muito respeitável. Então eu respeito tanto um voto branco como respeito um voto no PSD ou no PS ou no CDS, ou seja onde for. Foi uma pessoa que foi lá e deu a sua opinião. E merece esse respeito. Coisa diferente é quando pura e simplesmente não vai lá. Isso já é outra coisa. E, portanto, aquilo que eu estou a dizer é que esse que vai lá e que diz que eu quero participar, eu sou um democrata, eu valorizo as eleições, mas não voto em partido nenhum, não me revejo em nenhum. Isto é respeitável. Esta pessoa tem de ser respeitada e tem de ser valorizada. E aquilo que eu ponho em cima da mesa, como sugestão para conversarmos,
volto a repetir, é sempre a mesma coisa, que eu não compreendo como é que em democracia, ao fim de 40 e tal anos, não se entende que uma pessoa possa ir para uma mesa de negociações de espírito aberto, com ideias para procurar a melhor solução. Eu acredito que, se eu valorizar os votos brancos, que eu baixo a abstenção e aumento a participação. Porquê? Porque as pessoas hoje, o que é que as pessoas hoje fazem? Se querem estar contra o sistema, digamos assim, se querem mostrar qualquer coisa contra, as pessoas pura e simplesmente não vão lá para se dizer a abstenção é muito grande. Não, eu tenho de dar possibilidades das pessoas fazerem a mesma demonstração indo lá. E é por aí, pela valorização dos votos brancos, que eu entendo que nós podemos fazer um caminho. Se os outros não entenderem, eu não fico zangado. Agora, o que eu entendo é que deve haver o respeito intelectual para as ideias todas, debater e apreciar essas ideias. Aqui, o que eu estou a dizer, imagine que um círculo eleitoral tem elege 12 deputados. Imagine, se os votos brancos forem superiores, imagine, a 10%, não elege 12, elege 11, e se forem superiores a 15, não elege 11, elege 10, e assim fica. Por exemplo. E as pessoas, isto não é cadeiras vazias, quer dizer, eu nem sei que isso é uma coisa que me custa, mas as pessoas pensam que fica lá uma cadeira vazia e que ninguém se senta na cadeira, acham que no Parlamento as cadeiras estão todas marcadas com o nome dos deputados, não é assim. Aliás, a própria Constituição da República, a composição pode ser variável, não tem que ser exatamente os 230. Portanto, até uma forma de reduzir o número de deputados de uma forma suave, não por via administrativa, porque se diz a partir de agora são só 210 ou 220, mas porque há uma participação dos cidadãos na configuração desse número. Há muitos países onde é assim, quer dizer, não é pelos via dos votos brancos, mas há muitos países onde, à partida, não se sabe a composição em número certo do Parlamento. Na Alemanha, um partido que tenha 3 ou 4%, que não tenha os 5%, não consegue meter ninguém no Parlamento. Logo por aí, não sabe exatamente o número de deputados que vai ter no fim. Já estamos mesmo a terminar esta primeira parte do Fórum TSF e peço desculpa aos ouvintes que estavam em linha, mas retomaremos a segunda parte do Fórum com a vossa participação e as perguntas a Rui Rio, mas neste minutinho que nos resta, gostava de perguntar, defende também a uniformização dos mandatos legislativos e autárquicos de 4 para 5 anos. Sim. Consegue explicar aqui em 30 segundos porque é que ganhávamos com isto? Primeiro, defendo que haja limitação de mandatos para os deputados, ou seja, que os deputados, tal como o Presidente da República e os autarcas, tenham uma limitação de mandatos, não possam ficar lá 30 ou 40 anos, digamos assim, exagerando. E aquilo que eu entendo é que as legislaturas e os mandatos autárquicos, em vez de 4 anos, deveriam durar 5 anos, tal como é para o Parlamento Europeu e para a Presidência da República, para permitir que os governos, sejam eles autárquicos ou sejam eles nacionais, possam ter um bocadinho mais de tempo, neste caso mais um ano, para que as políticas possam ser mais estruturadas e menos de ordem conjuntural. Acho que ganhamos com isso, é uma convicção que eu tenho, mas também ninguém morre se as pessoas não quiserem a minha ideia. Agora, eu sinceramente acredito aqui que seria positivo para a democracia. E é com esta resposta que estamos ao fim da primeira parte do Fórum TSF, hoje com o estúdio montado aqui em Beja. Retomaremos o debate já a seguir às notícias das 11. Semana de fóruns TSF com líderes partidários no fórum, à conversa com os ouvintes e com Manuela Cássio. A produção é de Fernanda Oliveira, com apoio técnico de Pedro Picoto e Paulo Sprenger. Retomamos aqui Fórum TSF, hoje emitido a partir da Praça Diogo Fernandes, em Beja. E retomamos o Fórum TSF com o líder do PSD, o Dr. Rui Rio. Ora, o prometido é devido. Prometi que recomeçávamos o programa com as questões dos ouvintes. Bom dia, José Ferreira, é gerente, Liga-nos da Maia. Bem-vindo a este debate. Muito bom dia. Muito obrigado a oportunidade que me dão no Fórum. Eu queria desde já cumprimentar o Dr. Manuel Cássio, o Dr. Rui Rio, os restantes foronistas. Ela já foi abordada. Estamos aqui com o problema de comunicação com o José Ferreira, não estamos a conseguir ouvir. Não sei se me ouve agora. Agora sim. Houve aqui um problema? Sim. Então, gostava que colocasse a sua pergunta, porque não percebemos o que nos estava a dizer. Ok. Antes de mais, cumprimentar o Fórum, cumprimentar o Dr. Manuel Cássio, o Dr. Rui Rio, e agradecer a oportunidade que me dão. Eu acho que isto sim é democracia, quando conseguimos falar
entre as pessoas que elegemos e nós eleitores. Acho que até deveria ser um modelo a replicar pelos partidos, fazerem vários fóruns nas várias capitais de distrito para que as pessoas pudessem falar diretamente com os eleitores. Dizer muito rapidamente o seguinte: eu gostava de saber qual é a posição do PSD, e nomeadamente até do próprio Dr. Rui Rio, em relação ao chamado AIMI, ou o Imposto de Mortágua. Isto porque, no ano 2008, no sentido de diversificar as minhas poupanças e como se ouve falar da questão das reformas, que não vamos ter reformas, isto e aquilo, as poupanças que tinha no banco, como também não vendem nada, dadas as políticas do Banco Central Europeu, que não discordo delas, mas é um facto, resolvi constituir uma empresa imobiliária pequena e comprei 3 apartamentos para arrendamento não especulativo e arrendamento não de curta duração, nem alojamento local. São contratos que fiz há 5 anos com os inquilinos, estão satisfeitos, são rendas entre os 300 e os 400 euros. Posso-lhes dizer que optei por constituir uma empresa no sentido de clarificar melhor a situação, ou seja, ter uma gestão mais profissional do património. O património está taxado pelas finanças em os 3 apartamentos em 150 mil euros. Depois de fazer obras de intervenção e de remodelação e de pôr os apartamentos no mercado, foram alugados e fui surpreendido com este imposto porque os apartamentos são taxados pelo IMI normal a 0,35 e fui surpreendido com um imposto adicional de 0,40, ou seja, mais de 100% de imposto. Quem cria o imposto diz que pretende habitação a preços mais baratos e habitação não especulativa, isso tudo. No entanto, criam estes impostos que, quando os contratos terminarem, só quem for burro é que não fará uma atualização da renda, fazendo repercutir o respectivo aumento de 100 e tal % de imposto nas futuras rendas, não é? José Ferreira, pedindo capacidade de síntese, já ficou clara a sua questão. Pronto. É uma da questão que queria colocar. A segunda, ainda ligada ao mercado de arrendamento, é que se fala muito do Estado intervir e despejar dinheiro em construção e isso tudo, e eu gostava de saber se são feitas as contas a investimento-retorno, ou seja, se é despejar dinheiro, fazer casas, alugar a baixo custo, com a perspectiva de não termos retorno financeiro, pelo menos zero, que não dê rendimento, mas que se recupere o dinheiro, muito bem. Se é para despejar dinheiro, fazer construção ou reabilitação, não fazendo contas e desvirtuando o mercado, aí estou contra. Eu gostava de saber também qual é a posição do PSD. Duas questões concretas para o Dr. Rui Rio. Peço desculpas, José Ferreira. Temos largas dezenas de ouvintes inscritos. Eu pedi-vos uma grande capacidade de síntese. Já deixou aqui 2 questões, Dr. Rui Rio. Muito bem. Eu vou tentar ser também sintético. Eu tenho uma visão rigorosamente igual a esta que o nosso ouvinte da Maia tem. Ou seja, se o PSD ganhar as eleições e tiver força para isso também no Parlamento, é preciso também, depois não basta ser governo, é preciso ter força no Parlamento, nós iremos extinguir aquilo que chamamos que se chama o imposto de mortágua, que é um adicional ao IMI. Primeiro, porque em minha opinião esse adicional nem sequer é legal, porque o IMI é um imposto municipal e a receita devia reverter para as câmaras municipais e não para o Estado Central. Nem consigo perceber como é que isso tem sido assim. E, por outro lado, o IMI é ele próprio, tal como o nosso ouvinte disse, um imposto pago através de uma taxa, ou seja, se taxa de 0,3%, por exemplo, que ele refere, 0,3% é mais quando aplicado a 400 mil do que quando aplicado a 100 mil. Portanto, já há aqui uma penalização. Quanto maior é o valor do património, já paga mais. Para que é que nós temos de meter ainda um adicional, penalizando o património de uma forma quase que se diz que não é legítimo a pessoa, ao longo da vida, ir poupando e ir acumulando o seu património. Tem de pagar impostos. Um património mais elevado deve pagar mais que um menos elevado, por isso é que é uma taxa, uma percentagem do valor do património. Relativamente à questão do retorno, também é evidente que ninguém faz investimentos se não tiver retorno. Não faço um investimento para depois, quando chegar ao fim, em vez de 100, ter 98 ou 99. Tenho naturalmente ter uma taxa de remuneração. Já agora, uma notícia de atualidade que entronca um bocadinho aqui naquilo que este ouvinte referiu, na questão das reformas, o facto de ele sentir uma certa insegurança relativamente à reforma e, portanto, investiu no arrendamento.
Primeiro, para nós é absolutamente vital, não é garantir as reformas, é garantir o poder de compra das reformas, implica uma atualização, pelo menos à taxa de inflação. Nós vimos hoje uma notícia, ontem, em que o Governo, um certo desespero, vem agora dizer que vai atualizar as reformas no próximo ano a uma taxa superior à inflação. O Governo que está a dizer é o que está na lei. Aquilo que vai ser a atualização das reformas no próximo ano não é se o Governo é do PS ou do PSD, é o que está na lei. O que eles vieram dizer é o que está na lei. Portanto, é o que nós também praticaremos. As pensões mais baixas vão ter um aumento um pouco superior à inflação, como diz a lei, e as mais elevadas vão ser atualizadas à inflação, até as muito elevadas, um bocadinho de nada abaixo da inflação. É a lei, temos a cumprir a lei. Vieram um bocado tentar mostrar às pessoas que fazem aquilo que os outros não fazem, não. Dizem que vão cumprir a lei, pois bem, é o que nós vamos fazer também. O nosso ouvinte José Fidalgo da Abreu Levar pergunta aqui através da... Os ouvintes podem ou participar de viva voz ou colocar uma questão no Facebook da TSF ou na página da TSF na internet. Foi isso que fez José Fidalgo da Abreu Levar. Pergunta que avaliação faz do estado dos serviços públicos em Portugal, nomeadamente na saúde e nos transportes, quando este governo diz que os serviços públicos até têm mais dinheiro e mais gente. Repare, quando o governo diz que os serviços públicos têm mais dinheiro e mais gente e estão piores, o governo nem percebe que está a dizer muito mal de si próprio, porque era preferível então dizer: reconheço que nada fizemos, pouco fizemos, tivemos outras prioridades, acreditem que agora na próxima legislatura, se votarem em nós, vamos inverter as probabilidades, as prioridades. Pronto, e sujeitar-se-iam à crítica. Não, vem dizer uma coisa espantosa. Não, pusemos lá mais gente e pusemos lá mais dinheiro. Então, mais gente, mais dinheiro, está pior. Bom, então é uma incapacidade total para gerir os recursos disponíveis, para a otimização dos recursos disponíveis. Não só não conseguiram otimizar o que estava, como despejaram mais coisas para cima e nada melhorou. Portanto, há aqui uma notória incapacidade de gestão, a ser verdade, e em larga medida é aquilo que o Governo diz, que, por exemplo, no Serviço Nacional de Saúde tem mais médicos, tem mais enfermeiros e que, mesmo assim, tudo está pior. Portanto, uma fraca, para eu não exagerar, capacidade de gestão. Por outro lado, não é só no Serviço Nacional de Saúde, isso é aquilo que toca mais de perto, há a questão dos transportes públicos, onde naturalmente o passado não deixa de estar isento de responsabilidades. Os problemas não apareceram em 2016, quando este governo tomou posse. O caso da ferrovia, por exemplo, são muitos anos de relativo abandono. Agora, o que nós estamos a avaliar é nos últimos 4 anos o que foi feito, e nos últimos 4 anos nada foi feito relativamente àquilo que foi a herança recebida de muitos anos para trás. E depois temos exemplos mais pequeninos, mas que aborrecem as pessoas. Eu quero tirar o cartão do cidadão e demora meses e meses para um ato que deveria demorar 1 hora e meia, digamos assim, ou 1 hora, depois mais 15 minutos para levantar o cartão passado uns dias, ou pior do que isso, quando eu meto os papéis para a reforma, atingi a minha idade da reforma, meto os papéis para a reforma e por incapacidade administrativa, por serviços que não estão a funcionar, eu acabo por ter a resposta passado 6 meses, 7 meses, 8 meses e às vezes 1 ano. Acabo na prática por entrar para a reforma muito mais tarde do que aquilo que é a idade legal, por incapacidade administrativa. Não é aceitável. Já que falou de reforma, eu peço desculpa ao Rodrigo Silva e ao João Marques que estão à espera, mas aproveito aqui a oportunidade para falar das reformas, porque na parte da segurança social do programa do PSD, por um lado diz que quer uma aposentação e o envelhecimento ativo, com a flexibilização da transição da idade ativa para a aposentação. Isto na página 71, sim, mais sim. À frente, na página 94, diz que Portugal não está a gerar as oportunidades suficientes para absorver cerca de 500 mil de jovens em idade ativa. Como é que consegue equilibrar estes dois pratos da balança, sabendo-se que o rejuvenescimento e o desemprego jovem são problemas? Ao defender estas duas coisas do programa da TSF, não está, como se diz aqui no Alentejo e não só, mas enfim, a querer sol na eira e chuva no Naval. Não, nem de longe nem de perto, são duas coisas completamente distintas. Eu não posso dizer a um país o seguinte: temos de meter os velhos em casa, porque senão os novos não têm emprego. Por amor de Deus, as coisas não podem ser assim. Nós temos de ter emprego para todos e emprego adequado àquilo que cada um sabe fazer, consegue fazer e quer fazer. A primeira, ligada à segurança social, tem a ver com isto. Eu tenho como opção a situação presente. Na situação presente, eu tenho 66 anos e meio, mais ou menos isto, não é? Meto os papéis para a reforma,
vamos admitir que até vem rápida a resposta, que não vem, que ainda há bocado vimos, mas há um dia que é quarta-feira em que eu estou a trabalhar em pleno e no dia seguinte de manhã, quinta-feira, estou na reforma e fiquei em zero. Isoladamente nós percebemos o que é que, portanto, a questão ainda é... bem, porque há muita gente que deturpou completamente do que eu disse, não é? Porque o que eu estou a dizer é que a pessoa pode optar por dizer assim, eu em vez de me reformar aos 66, até vou reformar aos 68. Mas a partir dos 62 só trabalho meio tempo. E, portanto, faço uma opção de poder reformar-me um pouco mais tarde, mas muito antes da idade da reforma, eu passo a trabalhar só à terça, quarta e quinta, ou passo só a trabalhar de manhã, ou só de tarde. E, portanto, prefiro isto e ter um envelhecimento ativo, do que fazer 100% e, de repente, 0%. Isto é uma questão. A outra questão tem a ver com, não posso pegar nas pessoas com 64, ou 65, ou 66, ou 67, se quiserem trabalhar, e dizer, vai para casa que tem de entrar o jovem. O jovem tem de entrar e tem de coabitar com aquilo que é a experiência e o saber dos outros. Por isso é que eu digo justamente que era positivo, olha, eu desejava isso para mim, conseguir trabalhar menos, mas que o jovem que está a entrar também para o meu lugar e para o mercado de trabalho, posso usufruir da minha experiência e do meu saber e eu usufruir da dinâmica dele, da ambição dele e da vontade dele. Esta simbiose é que dá o desenvolvimento de uma sociedade. Relativamente ao emprego jovem, aquilo que nós temos neste momento é uma taxa de imigração brutal. Até ao fim deste ano vão sair, nesta legislatura, pelo menos 330 mil pessoas. Diz o Primeiro-Ministro que o saldo migratório é positivo, eu não sei se vai ser positivo ou não, mas não interessa para o caso, porque o que é que isto quer dizer? Que nós deixamos fugir jovens bem preparados que temos para aceitar mão de obra de mais baixa qualificação de países que não estão capazes também de oferecer a essa mão de obra condições. Portanto, se nós formos ver os países cuja imigração tem vindo para Portugal, imigração com I agora, do ponto de vista português, são países que têm um PIB per capita muito baixo e as pessoas não têm lá condições de vida e vêm para cá. Portanto, essa mão de obra pode e é até útil para Portugal, mas, entretanto, também temos de ter capacidade para segurar daqueles que formamos aqui nas nossas universidades. João Matos é bancário, Liga-nos da Portela. Bom dia, qual é a sua questão? Bom dia, Manuel Cássio e ao Dr. Rui Rio. Ora, o Dr. Rui Rio disse que há que ser forte com os fortes. Mas eu penso que isto, de facto, não corresponde à realidade do Dr. Rui Rio e do PSD. Não podemos separar estas duas realidades. Porque o PSD é um partido, o seu registro histórico, é um partido de centro-direita, que aceitou ao longo dos últimos 30 anos essa designação de caber no centro-direita. Portanto, não representa os interesses da maioria do povo português. Representa os interesses do grande capital, e por isso está associado às privatizações, aos negócios da saúde, às almoçaradas com o pessoal da CIP e os latifundiários da CAP. Não se vê no Dr. Rui Rio nem no PSD, há que os misturar. O combate à evasão fiscal, não defende a tributação adequada das grandes fortunas, quer baixar os impostos para os ricos e, por outro lado, quer reduzir a situação dos fracos, designadamente contrariou a ideia dos espaços sociais, embora depois já tivesse recuperado, não quer um Serviço Nacional de Saúde forte para todos os portugueses, quer, portanto, a atividade privada subsidiada pelo Estado, quer o pouco João Matos, e depois nos consideramos qual é a questão? É dizer que, como é que ele justifica que é forte com os fortes, quando aqui está contra os fracos, designadamente quando quer 700 euros de salário em 2023, que quando não defende o pleno emprego, embora diga agora que quer emprego para todos, porque ele achou que havia pouco desemprego em Portugal, pois claro, e agora, a terminar, quer decapitar, e porque está ligado a tudo isto, quer decapitar o Ministério Público, paralisar a Justiça, para que não se atue sobre os poderosos. E, portanto, ele não Obrigado, quer João Matos, pela sua questão. Vamos primeiro a essa parte do forte com os fracos e fraco com os fortes e depois vamos entrar aqui na parte do programa do PSD sobre a Justiça. Muito bem. Este nosso ouvinte eu quase que adivinhava que vai votar no Partido Comunista Português. Quase que adivinhava, porque a conversa é muito ligada ao discurso do PCP. Naturalmente que, quando eu digo forte com os fortes,
nem sequer estou a referir um modelo de sociedade, não é completamente diferente, um modelo político. Eu estou a referir-me ao exercício da política. Com isto não estou a dizer mais impostos ou menos impostos sobre pequenas fortunas ou grandes fortunas, ou seja o que for. O que eu estou a dizer, quando eu sou forte, que eu, por tradição, e a minha vida responde por isto, procuro ser forte com os fortes e não fraco com os fortes, tem a ver quando nós, na governação, temos perante nós interesses instalados, interesses individuais, interesses setoriais, interesses corporativos, que devem ser respeitados, que devem ser defendidos, mas em circunstância alguma deixar que passem uma linha, que é a linha em que esses interesses sobrepõem ao interesse coletivo. Aí nessa linha para. E aquilo que nós temos assistido muito ao longo dos tempos é que não para nessa linha e muitas vezes o interesse público fica prejudicado em nome de um qualquer interesse individual que hoje em dia tem mais força do que aquilo que deveria ter, digamos assim, no confronto com o interesse público. Portanto, aquilo que eu digo é: respeito os interesses setoriais, respeito os interesses individuais, defendo os interesses minoritários, mas não permito nunca, ou procuro nunca permitir, que os interesses individuais sobreponham ao interesse coletivo. É isto que está subjacente à minha afirmação que devemos ser fortes com os fortes e não fraco com os fortes. A governação do PS, por natureza, é fraca com os fortes e não vou por aí porque penso que é conduzido por si, mas esta questão do Ministério Público tem exatamente a ver com isto. Vamos a esta questão da justiça, é a segunda questão da primeira reforma inadiável, é aquela que tem mais propostas. A área da justiça é aquela onde o PSD faz mais propostas concretas. Eu estou a ler aqui a página 9, defende uma justiça independente, reforçando os órgãos de administração e gestão da justiça, e é sobre esta perspectiva que se reequaciona o atual modelo de composição dos Conselhos Superiores da Magistratura, de forma a garantir que a maioria dos seus membros seja composta por não magistrados. Porquê que faz esta proposta? Está a querer partidarizar, politizar a justiça? Esta é a crítica que lhe tem sido feita. É quem não tem argumentos e, portanto, confunde as pessoas que nem sabem bem o que é o Conselho Superior do Ministério Público ou o Conselho Superior da Magistratura e, como não sabem bem, facilmente se engana as pessoas. O Conselho Superior da Magistratura, já hoje, tem uma maioria de não-juízes. E, portanto, vivemos em democracia, não é? Se nós temos críticas a apontar à forma de funcionamento da justiça, nem é tanto na qualidade dos juízes, dos magistrados judiciais, não do Ministério Público, nem é por aí que a justiça está mal, e o Conselho Superior da Magistratura os magistrados estão em minoria. Está a ver? Olha que problema tão grande que temos aqui. Portanto, quando depois nós falamos na mesma solução para o Ministério Público, naquela que já existe para o Conselho Superior da Magistratura, portanto, que regula os magistrados judiciais, eu estou a dizer que aquilo que nós temos de ter não é um Ministério Público corporativo em que os magistrados do Ministério Público são donos e senhores de tudo, porque aquilo não pode ser um Estado dentro do Estado. Tem de ser algo com transparência e que respire. E para ser assim, a maioria da composição do Conselho Superior do Ministério Público deve ser de não magistrados. Assim é que temos democracia e assim é que nós temos transparência. Essa maioria de não magistrados, quer dizer, é até... enfim, eu não vou usar o termo porque era capaz de ser um bocado insultuoso, não é? Mas pelo menos insulta a nossa inteligência. Até aí eu posso dizer que se a maioria do Ministério Público for feita por não magistrados, automaticamente está politizada. Isso é um disparate, é uma aberração. Aliás, nós temos aí na nossa proposta que quem for indicado para o Conselho Superior do Ministério Público via não magistrado não pode ter desempenhado nenhum cargo político nos últimos anos antes dessa nomeação. Deixo para a lei se são 3 anos, se são 5 anos, também não 20, não podem ser 20. Alguém foi ministro há 20 anos e não pode ir para o Conselho Superior do Ministério Público? Pode, naturalmente. Portanto, a abertura do Conselho Superior do Ministério Público também, por exemplo, e aí da magistratura também, a pessoas de fora do sistema. Um professor de Sociologia, um professor de Economia, não pode ir para o Conselho Superior. Pode, porque ali não são sentenças, ali não é uma questão de direito, não é? Portanto, o que nós precisamos é que o Conselho Superior do Ministério Público respire, haja transparência, não haja corporativismo, haja democracia. É uma coisa que eu entendo que está atrasado desde o dia 26 de abril de 1974. A questão da justiça é aquela que o entusiasma mais. Talvez é das que me entusiasma mais, porque é onde eu reconheço... voz com que fala dos temas. Não, e vê bem, a sua componente psicólogo, e vê bem, porque eu acho que a justiça está demasiado mal para aquilo que deve ser um Estado de Direito Democrático. E eu
luto muito por um déficit equilibrado, ou por uma ausência de déficit, luto muito por menos dívida pública e menos dívida externa, mas eu não entrei para a política para gerir o déficit. Eu, quando iniciei a minha atividade política, foi pela democracia, foi pela liberdade, quando ela ainda nem sequer existia. E é disso agora que estamos a falar, e é por isso que aí se pode notar eventualmente um maior entusiasmo, que é repor os valores da democracia, da liberdade e do Estado de Direito, que têm vindo a ser desgastados ao longo destes 40 anos. O PST defende a criação do provedor do utente judiciário, que deverá fazer chegar ao Conselho Superior da Magistratura ou ao Conselho Superior do Ministério Público, no caso dos magistrados, e ao Presidente da Comarca, no caso dos funcionários, as queixas recebidas para fins disciplinares ou outros. Porquê é que defende este provedor do utente judiciário? Um cidadão... O provedor de justiça não chega? Não chega. Devia chegar, mas não chega. Aquilo que nós entendemos é que um cidadão normal, quando perante um tribunal se vê tratado sem a dignidade, digamos assim, que ele entende que deve merecer, a quem é que ele se pode dirigir hoje para reclamar, para dar a conhecer aquilo que aconteceu? Bom, não sei se é só à comunicação social, ir contar à comunicação social, que é uma forma que ele tem de tentar desabafar, mas a comunicação social também não está cá para isso, não é? Portanto, nós entendemos que a criação de um provedor onde a pessoa se possa queixar de qualquer coisa, naturalmente que não vai para lá queixar-se da sentença, porque essa sentença depois tem recurso para a relação e recurso para o Supremo. Isso é diferente, não é da sentença, mas é da forma de funcionamento do Tribunal. E, portanto, ter um órgão, que será esse provedor, onde ele possa dizer aquilo que correu mal para que o próprio sistema judicial consiga ser mais atuante através da voz das pessoas. Acho que era um contributo positivo para a melhoria do sistema judicial. O próximo ouvinte a participar neste debate é um social-democrata, já trabalhou consigo, Rodrigo Silva, gestor, Liga-nos de Lisboa. Bom dia. Bom dia, Manela Cássio. Bom dia, Dr. Rui Rio. É um gosto participar. Faço hoje na qualidade de pai e de membro de uma família numerosa. Família numerosa que, como saberão, é composta por 3 ou mais filhos. No meu agregado somos 6 e é exatamente este o tema que eu queria abordar e perguntar ao Dr. Rio que me esclarecesse algumas questões. O Dr. Rio preocupa-se muito com a questão da natalidade e bem, com a questão das famílias numerosas carecem, na minha opinião, de alguma equidade de tratamento, uma vez que elas ajudam a renovar a nova geração. Portanto, objetivamente, e não perdendo muito tempo, eu queria que o Dr. Rio me esclarecesse relativamente a que tipo de apoios e que políticas defende, nomeadamente no âmbito dos incentivos fiscais, por exemplo, para a aquisição à primeira habitação. Compreenderão vocês que uma família numerosa com 6 membros, por exemplo, não poderá viver numa casa num T1, por exemplo, portanto, naturalmente, com o mercado que temos, terá que comprar uma casa com um custo muito superior. Portanto, que tipo de incentivos temos na aquisição da primeira habitação? Segunda questão, se, havendo já uma habitação, porque as famílias numerosas existem, 4 em cada 100 famílias portuguesas são numerosas, portanto, essas que já têm em casa, terão ou não alguma redução ou isenção, por exemplo, ao nível do IMI? Seguinte questão, terão também apoio à aquisição de material escolar, e isto é muito relevante porque famílias numerosas como a minha, por exemplo, 4 filhos, nós temos sempre despesas elevadíssimas, independentemente dos rendimentos que tenhamos, nós temos sempre que multiplicar, neste caso, por 4. E, por fim, se não está disponível a alterar a forma como se abordam os rendimentos do agregado, indexando para a atribuição de determinados apoios e abonos, indexando ao rendimento por membro de agregado e não por membro com rendimentos. Portanto, estas questões são muito objetivas e eu gostaria muito de... E ficam essas questões objetivas agora para a resposta de Rui Rio. Muito bem. Então, o mais sinteticamente possível. As ideias que são dadas são tudo ideias positivas e com lógica face àquilo que é a nossa visão. Agora a nossa, estou a falar no PST, mas penso que na sociedade em geral a visão andará lá perto, com os problemas demográficos que nós temos, com a baixíssima taxa de natalidade, e por sua vez com o aumento da esperança de vida, e portanto começamos a ter cada vez mais velhos e menos jovens, nós temos de defender a natalidade. Temos no programa um conjunto de propostas da defesa da natalidade. Não quer dizer que com o evoluir
do tempo na governação, não se possa ir aprimorando com outras ideias. A ideia do apoio para a compra de casa não está lá, não quer dizer que depois não se possa evoluir para uma coisa dessas. A ideia do apoio assim direto ao material escolar também não está, não quer dizer que não se possa evoluir. Agora está, por exemplo, no capítulo IRS, um aumento substancial das despesas com educação, para dedução do IRS, está lá o aumento do abono de família e do abono pré-natal, tem um abono de família antes da criança nascer. No segundo caso, no abono de família tradicional, nós vamos procurar aumentar um pouco para o primeiro filho, mas acima de tudo nós vamos aumentar muito para o segundo, para o terceiro filho. A licença parental, por exemplo, só aumenta a partir do segundo filho. No primeiro filho mantém-se como está, aumenta para 26 semanas. Depois, a partir do segundo filho, do segundo, o terceiro, o quarto, se houver, começa a ser difícil. Mas esse aumento tem de ser repartido entre a mãe e o pai. Não as primeiras semanas como está hoje, mas o aumento tem de ser repartido entre a mãe e o pai, para defender aqui a mãe, porque senão a mãe ainda fica mais atrasada relativamente à questão do emprego e da sua vida profissional. Portanto, quando concorrer a um emprego, o empresário pode perguntar: a senhora vai engravidar? Ela poderá responder ou não, mas também vai ter de perguntar aos homens: vai a sua mulher engravidar? Porque ele também poderá ter de ficar em casa. Isso acho que é justo que assim seja. E temos a questão das creches, que é um problema seríssimo, não é? Não só pelo preço, como a falta de oferta, a exiguidade da oferta face à pouca procura que há. Portanto, nós queremos mais procura, mais crianças, e a oferta já hoje não chega, e portanto as creches, a construção de creches, o apoio à construção de creches e o apoio ao preço das creches, para que seja tendencialmente gratuito, é um elemento absolutamente vital para a natalidade e para facilitar as famílias todas, particularmente as numerosas, como aqui são citadas. A próxima ouvinte liga-nos de Santarém, é funcionária pública. Bom dia, Raquel Sousa. Olá, muito bom dia. Antes de mais, dar os meus parabéns às intervenções que tenho ouvido anteriormente, que acho que têm sido muito objetivas e concisas nas perguntas que têm colocado ao Dr. Rui Rio. Como disse, eu sou funcionária pública, também eu sou mãe de 4 filhos, nunca deixei a minha carreira para trás com grande esforço pessoal e familiar, e o que eu queria perguntar ao Dr. Rui Rio é quais são os incentivos que tem profissionalmente também para os funcionários públicos, uma vez que o atual sistema de avaliação eu acho que não serve, ninguém na função pública se sente motivado a trabalhar quando o que pode conseguir é uma progressão na carreira no mínimo ou no máximo 10 em 10 anos, com um sistema de cotas que são definidas completamente aleatoriamente e que por vezes vão sempre parar aos mesmos sítios e, portanto, desmotiva completamente, porque ainda por cima eu falo por mim há 10 anos que não vejo um aumento e, portanto, trabalhar só por amor à camisola também não é o melhor, principalmente quando temos a família que também depende de nós e que nós roubamos tempo também para dedicar à função pública. Portanto, essa era a minha questão para o Dr. Rui Rio. E imagino, porque li o programa do PSD, o Dr. do Rio está completamente de acordo com esta avaliação de que a avaliação dos funcionários públicos precisa de ser revista. Sim, mas deixe-me, com a mesma frontalidade com que eu já disse diversas coisas aqui, também dizer uma coisa completamente incorreta do ponto de vista político. É que a criação do CIADAP, que ainda por cima é de um governo socialista e do engenheiro Sócrates, é algo que eu entendo como positivo. Ou seja, o sistema que existia antes do CIADAP era um sistema absolutamente arcaico, em que toda a gente tinha muito bom, para não dizer excepcional ou fantástico. Isto também não pode ser assim. E, portanto, o CIADAP, que tem em si as cotas, que esta senhora agora refere, nós podemos rever a forma como se aplicam as cotas, mas a verdade é que se não houver cotas, é tudo muito bom e tudo excepcional. Caímos também no sistema anterior. E isso é a mesma coisa que não haver avaliação. Pode ser 10 em 10 anos, pode ser de 5 em 5, pode ser de 12 em 12, pode ser de 8 em 8, pode-se rever isto. Também é só de 10 em 10 para aqueles que não têm nenhuma classificação de bom ou muito bom ao longo por força das cotas, digamos assim. E, portanto, eu devo dizer que, já disse isto muitas vezes e vou repetir, eu tenho uma experiência grande na gestão pública e na gestão privada, onde eu encontrei os melhores colaboradores, agora nem é funcionários, é colaboradores, onde eu encontrei os melhores colaboradores não foi no setor privado,
foi no setor público. Eu passei muitos anos também no setor privado. Onde eu encontrei os melhores profissionais foi no setor público, não foi no setor privado. Onde eu encontrei os piores profissionais foi no setor público, não foi no setor privado. Para que isto fique claro, porque a amplitude no setor público é brutal. Entre as pessoas que são fantásticas na sua dedicação e no seu conhecimento técnico, há pessoas absolutamente fantásticas e quem passou da administração pública sabe que é assim e é justo reconhecer. Conheci profissionais fantásticos, mas conheci pessoas que não faziam rigorosamente nada e que não mereciam o emprego que tinham e nem sequer o salário que recebiam. Isto na função pública acontece muito. No privado é mais estreito, ou seja, não há tantas pessoas que não merecem sequer o salário que ganham, mas depois também aqueles que são muito bons também são compensados facilmente através do salário. E, portanto, o seu mérito é muito, mas aquele que na função pública faz e não vê a sua compensação logo, como esta senhora diz, tem ainda mais mérito, não é? Tem ainda mais mérito. Dito isto, eu entendo que avaliação tem de haver, não pode ser de outra maneira. O CIADAP foi um passo importante, mesmo que criado por um governo PS, tenho de ser sincero, foi um passo importante. Esteve depois sem interesse nenhum por força do programa da Troika, tem de se retomar e pode-se retomar com alguns ajustamentos no sentido de incentivar mais aqueles que são melhores e mostrar aos que são piores que também têm de fazer alguma coisa pela sua profissão e pela sua carreira. E agora vamos ao encontro da estudante Bruna Barata, que nos liga de Sintra. Bom dia. Bom dia a todos, principalmente ao Dr. Rui Rio. A minha questão para o Dr. Rui Rio é sobre o Serviço Nacional de Saúde, que, como bem sabemos, até o próprio Primeiro-Ministro António Costa o diz, está completamente degradado. Eu sou doente renal crónica e este é um tema que me interessa bastante. Pois visto, eu pergunto como é que o PSD irá recuperar o Serviço Nacional de Saúde. Vai fazer mais investimento, mais contratações? Obrigada. A pergunta concreta que nos deixa Bruna Barata, deixe-me aproveitar a boleia para colocar aqui a questão que nos deixa Constança Queiroz de Melo, que diz: Dr. Rio, explique como vai fazer um milagre se não temos petróleo nem dinheiro a rodos para baixar impostos e ao mesmo tempo investir em áreas vitais para o nosso futuro, como a saúde, aplicando aqui ao que disse esta nossa ouvinte, a educação e a segurança social. Mas começamos pela saúde. Muito bem, começando pela saúde, a pergunta é como é que nós podemos melhorar o Serviço Nacional de Saúde? E essa pergunta faz todo sentido. Se a pergunta fosse como é que vai pôr o Serviço Nacional de Saúde sem problemas nenhum e a funcionar a 100%, eu não tinha resposta, porque isso é algo que dificilmente se atinge num curto espaço de tempo, e 4 ou 5 ou 6 ou 6 anos é curto para isso. Agora, como é que vai pôr a funcionar melhor? Essa pergunta faz todo sentido e eu tenho que ter a obrigação de responder. Uma das perguntas é mais investimento. Mais investimento? Sim. Mais investimento e mais manutenção. Nós temos, no quadro das projeções macroeconómicas que temos, nós temos uma fatia para aumento do investimento público, que é bom que as pessoas saibam. Se o tempo da Troika foi difícil, se houve os cortes todos que a Troika nos impôs, o investimento público no tempo da Troika, nos 4 anos da legislatura com a Troika aqui a mandar, foi superior àquilo que foram estes últimos 4 anos com uma conjuntura económica positiva. Foi superior. O Partido Socialista, estes 4 anos, apesar de não ter cá a Troika nenhuma dentro e ter uma conjuntura favorável, investiu em termos públicos menos do que se investiu no tempo da Troika. E isto num governo à esquerda que diz que o investimento público é vital para a economia. Portanto, uma contradição total e absoluta. Nós temos 25% daquilo que é a margem orçamental dedicada ao aumento do investimento público. Não é nada de absolutamente extraordinário, justamente porque eu não sou milagreiro, mas não é nada de extraordinário. Mas é dentro daquilo que a economia nos permite, nós dedicamos ao aumento do investimento público. Uma das partes, seguramente, na saúde. Depois, no outro lado, nós temos naturalmente a gestão. Nós temos de melhorar muito a gestão na saúde, porque há demasiado desperdício na saúde. Depois, aceitar a colaboração do setor social e do setor privado, sem tabus ideológicos, mas com muito rigor. Não é, como costuma a esquerda dizer, o setor privado vem para a saúde para fazer da saúde um negócio e um lucro. Negócio sim, quer dizer, naturalmente que o setor privado se vem é para ter lucro, mas isso não me incomoda nada. O que me incomoda é o seguinte: mas vem fazer mais e melhor ou vem só ter lucro? Se é só para ter lucro à custa da saúde das pessoas, não. Isso é imoral. Agora, se consegue, com o mesmo dinheiro, fazer muito mais e muito melhor, então porque é que eu não hei de aceitar a colaboração? Tenho de fiscalizar muitíssimo bem. E, portanto, não, para ser sintético, não é que as medidas todas, basicamente, mais investimento na medida e mais manutenção na medida em que a economia o permite,
melhor gestão, fundamentalmente com mais autonomia, não é com mais, com autonomia dos Conselhos de Administração dos hospitais, das ARS, para gerirem aquilo que é o orçamento que está à disposição, para também assim poderem ser responsabilizados pelos bons ou maus resultados. E se for pelos bons, devem até ser premiados por isso. Relativamente à segunda pergunta... Onde é que vai o dinheiro? Exatamente. Bom, isto que seja claro que eu não sou a Nossa Senhora de Fátima, portanto não faço milagres e, portanto, quando as pessoas estão a dizer como é que vai fazer o milagre, parafraseando o Dr. António Costa relativamente a mim, que fique claro que eu não vou fazer nenhum milagre. Repito, não sou a Nossa Senhora de Fátima, não faço milagres. Agora, aquilo que eu tenho dito é que a margem orçamental decorrente do crescimento económico, que nestes últimos 4 anos foi de 13 mil milhões de euros, o crescimento da receita fiscal, que é onde inclui também o aumento de impostos, no caso do Partido Socialista, mais determinados fluxos, dividendos do Banco de Portugal, etc. Essa folga foi de 13 mil milhões de euros nestes 4 anos. Nós projetamos para os próximos 4, 15 mil milhões de euros. Portanto, aquilo que eu tenho é 15 mil milhões de euros. Não é nenhum milagre, é o crescimento económico. Não há aqui milagre nenhum. 15 mil milhões. Então, a esses 15 mil milhões eu tenho que dar um destino. Para um destino, pois é tudo para despesa, é tudo para baixar os impostos, é tudo para investimento, tenho que dar um destino. E o destino que eu dou é 1/4 desse valor é para reduzir impostos. 1/4 é para investimento público, o resto é para a despesa corrente subir à taxa de 2%, que é uma taxa superior à inflação. Não há aqui milagre nenhum, que eu não sou milagreiro. David Coimbra é empresário agrícola, liga-nos de Vila Flor, bom dia. Muito bom dia. Em primeiro lugar, os meus parabéns pela evolução das sondagens. Portanto, antes as coisas estavam a correr bem com as cassetes e com os comentadores, só que agora deixaram de começar a falar e estragaram tudo. Vamos ao problema que eu quero pôr. Banca. Sei que tem experiência, eu tenho um bocadinho mais. Acho que é o problema mais grave do país. Um problema grave pela irracionalidade técnica que as pessoas da banca ligadas ao crédito demonstram, práticas absolutamente irracionais que levaram e continuam a levar as empresas à falência. Portanto, não tem escapatória nenhuma. Metade das empresas não tem escapatória, são liquidadas pura e simplesmente. De 2009 para cá, o crédito desceu mais de 40%. Ainda está com 10% de crédito vencido, 20% em quantidade, que significa que as pequenas estão a ser continuamente desmanteladas. O crédito não cresceu 1 cêntimo nestes tempos que dizem que foram melhores. E, portanto, não há hipótese nenhuma de não haver um colapso nos próximos 4 anos. Portanto, a banca... David Coimbra, estamos mesmo a correr contra o tempo. Qual é a questão concreta? A questão concreta é o Dr. Rui Rio dizer-nos o que pensa da banca, ele tem experiência, eu também, e, portanto, o que pensa hoje, e eu vou enviar-lhe uma exposição que vou fazer ao Banco de Portugal para que ele se reveja nisso também. Muito obrigado. Obrigado, David Coimbra. Dr. Rui Rio. Este tema podia ser objeto de um fórum. De 4 ou 5. Eu tenho experiência da banca, passei pela banca, mas também já passei pela banca há muitos anos, mas sou um observador dessa matéria. Começo logo pelo princípio. Eu nunca compreendi... Olha, outra coisa que eu vou dizer, do ponto de vista político, completamente incorreta, contra aquilo que é o andamento normal. Mas é minha convicção desde há muito tempo. Quando eu via, por exemplo, o próprio governador do Banco de Portugal, na altura, Vítor Constâncio, defender acérrimamente a concentração na banca. Eu nunca percebi quais as vantagens da concentração na banca. Eu, quando trabalhava na banca e tínhamos um financiamento, eu, no meu caso, por via do mercado de capitais, não era o crédito direto, por via do mercado de capitais, e tínhamos de, como se diz, tomar firme uma operação, e era demasiado grande para aquilo que era o banco onde eu trabalhava, não é? Nós formávamos um sindicato financeiro. Quantos telefonemas e quantas cartas eu não mandei, que o e-mail ainda era coisa que não existia, para formar sindicatos financeiros com outros bancos para ganhar o fogo que não tínhamos. Agora, à medida que se foi concentrando o capital, naturalmente, e os bancos grandes foram absorvendo os pequenos, nós fomos dando cabo da concorrência, e por isso ainda agora tivemos este cartel que foi penalizado. Eu nunca vi vantagem nenhuma em destruir a lógica mais pura do capitalismo, que é acabar com a concorrência. E, portanto, quando em Portugal defendemos esta concentração, cada vez menos bancos, e os pequenos a engolir os grandes, nós estamos a acabar com a concorrência, e pior ainda, defendíamos isto em Portugal,
E o que é que acontece agora? E agora a concentração em Portugal não chega e são os bancos espanhóis que aqui chegam e são eles que absorvem os próprios bancos portugueses. Aliás, se nós virmos o quadro que existe hoje, já vai muito por aí, e se nós vemos, por exemplo, o que se passou com o Banif, então isso ainda é mais claro. Portanto, isto tem um problema de origem já lá atrás, não é? E que é política europeia também, não é só o Banco de Portugal. O BCE também defende isto. E o excesso de concentração, sinceramente, é algo que a mim me incomodou sempre. Haverá, seguramente, teóricos da banca com muito mais capacidade que eu, que virão agora dizer que não tenho razão, nem isto, nem aquilo, por questões de ordem teórica. Mas, na prática, é aquilo a que nós assistimos. Um excesso de concentração que dá uma distorção do mercado que depois se reflete por aí abaixo. E, portanto, os critérios de concessão de crédito que o nosso ouvinte fala. Bom, eu quero acreditar que esses critérios, que foram um desastre completo e absoluto nos anos anteriores à Troika, como nós sabemos, que, da parte das administrações da banca, tenham sido muito melhorados e que hoje sejam feitos com outros critérios e critérios técnicos e não critérios de amiguismo e de concentração de interesses. Aí o nosso ouvinte terá, se calhar, mais conhecimento que eu. Eu quero acreditar que isso tudo melhorou e que agora é feito com critérios mais objetivos e mais técnicos. Estamos aqui mesmo nos segundos finais do fórum. Peço mais uma vez, agradeço às dezenas de ouvintes que se inscreveram para participar neste fórum. Não foi possível dar voz a todos, peço desculpa por isso, mas gostava, neste tempo que nos resta, de lhe perguntar ao Dr. Rio se já decidiu, se não chegar a Primeiro-Ministro, se fica no Parlamento para liderar a oposição ao Governo ou se renuncia ao mandato. Eu não decidi rigorosamente nada para o dia, simbolicamente, 7 de outubro, não é? 7 de outubro não acontecerá nada do outro mundo, isto é simbólico, não é? Porque, ainda há bocado falamos, eu não sou corredor de 100 metros e, portanto, à meia-noite do dia 6 eu não estou agachado nos tacos para partir e fazer uma corrida de 100 metros, que quando se está em forma demora menos de 12 segundos. No meu tempo, agora até ainda demora menos e nós fazem mais rapidamente. Agora, o que é que eu vou fazer a partir de 6 de outubro, não faço a mínima ideia, nem é preciso estar a perder tempo com isso, porque é absolutamente vital o dia 6 de outubro, vamos ver o que acontece no dia 6 de outubro, e depois, com calma, agora, a minha preocupação agora é 6 de outubro, não é dia 7. Alguns andam preocupados com o dia 7, é verdade, eu não, ando preocupado com o dia 6 de outubro. Mas não acha que esse pode ser um discurso desmobilizador para o eleitorado do PSD, que pode pensar, então, mas se ele não fica no Parlamento para liderar a oposição, vou votar nele para quê? Mas então, para ser líder da oposição, é preciso ser deputado necessariamente? Olha, eu não sou deputado neste momento, já não sou deputado desde o ano janeiro de 2002, sou líder da oposição desde fevereiro de 2018, se tivesse aqui e tive um ano e meio como líder da oposição. Um comentador político diria, e muitos problemas dele no Parlamento. Mas a diferença, e tem noção da diferença entre o comentador político e aquilo que as pessoas pensam? É uma diferença maior que aqui de Beja até à minha terra, que é no Porto, mas muito maior. Olha, entra pelo oceano dentro e mete água que se farta. Não haja problemas. Olha, o professor Marcelo Rebelo de Sousa, Presidente da República, era líder do PSD, não era deputado. A doutora Manela Ferreira Leite foi líder do PSD, não foi deputada. O doutor Luís Filipe Menezes foi líder do PSD, não foi deputado. O que há mais é exemplos desses. Eu não estou a dizer com isto que sou candidato e vou ser eleito, e não é. Agora, só estou a dizer que as coisas não são assim tão simples, nem são assim tão lineares. Dr. Rui Rio, obrigado por ter aceitado este convite para estar no Fórum TSF. Amanhã, Fórum no Jardim Manuel Bivar, em Faro, convidado André Silva, do Partido Pessoas, Animais e Natureza. O Fórum TSF com condução de Manuela Cássio, produção de Fernanda Oliveira, apoio técnico de Pedro Picotto e Paulo Spranger. Fórum TSF hoje emitido a partir da Praça Diogo Fernandes, em Beja. Fórum TSF.